Pai, em nome de Jesus, primeiramente quero te dar graças, Pai. Quero te louvar e te agradecer por esse tempo. Obrigado, Pai Deus, já te agradeço pela vida e pela casa de cada homem que aqui está. Obrigado, Pai, pelo tempo de cada um que aqui está. Estão ofertando esse tempo ao Senhor, Pai. Então, desde já eu te louvo e te agradeço. Que venha a ser o fluir da tua palavra, do teu Espírito Santo e venha falar ao coração de cada um de nós. Pai, louvado seja o teu nome, louvado seja o Senhor por ter nos permitido, Pai, conhecer dessa preciosidade, dessa riqueza que é a tua palavra. Eu te louvo e te agradeço por toda a revelação que o Senhor tem trazido, não só ao meu coração, mas sim ao coração individual, Pai, coração de cada homem que aqui está. Obrigado, Pai, por o Senhor nos permitir ter um relacionamento com o Senhor. Louvado seja o teu nome. Pai, eu te peço que nada venha atrapalhar o fluir da tua palavra. Guarda agora todos os nossos equipamentos aqui, Pai, eletrônicos, nossa internet, que venha contribuir para que todo o mover que o Senhor tiver para fazer essa noite, que assim seja, Pai. Em nome do Senhor Jesus, te louvamos e te agradecemos. Amém? Amém. Amém. Vamos lá, então. Amém. Nossa, eu vou pedir para vocês pode deixar o microfone de vocês fechado. E aí, assim que vocês daí quiser falar alguma coisa e tal, abre aí, já entra na conversa junto. E a gente vai dando continuidade. Então, o texto que o senhor me trouxe hoje é o texto aí de Ezequiel 47. Nós vamos dar início aí nesse... Boa noite, Renato. Seja muito bem-vindo. A gente está dando início agora aí. Boa noite, boa noite. Tá me ouvindo? Tô, tudo certinho. Tava tentando entrar e tava numa luta com o notebook aqui. Não, mas estamos te ouvindo aí. Beleza. Então, vamos começar ali em Ezequiel. Vamos primeiro dar início aí no Antigo Testamento. É o texto que o senhor tinha colocado aí no coração, até eu passei essa mensagem, acho que foi na quarta-feira, com os adolescentes, mas eu também achei importante aí passar aqui também para vocês, a gente ter uma visão sobre a nossa transformação, a nossa restauração. Tá? Até eu botei aqui como se fosse um tema da mensagem hoje, seria até onde estamos dispostos a ir em Deus. Tá? Esse texto aqui, ele fala sobre a restauração, né? Então, tem tudo a ver aí com o que a gente vai falar hoje. Tem a ver também com que forma que é feita essa restauração, como que é o processo. Então, o senhor, lendo alguns textos, o senhor foi me dando algumas ideias, eu comecei a estudar e ir atrás para ver sobre o que falava esses textos, né? Então, Ezequiel 47, primeiramente eu vou ler aqui, e aí depois a gente vai discorrer aqui sobre o texto. O texto, então, vai ser Ezequiel 47, do versículo 3 até o versículo 9. Tá? Então, vai falar assim, o título em cima ali, né, da Bíblia, no versículo 1, ele diz assim, a torrente das águas purificadoras. E aí, vou começar a ler aqui a partir do versículo 3, então. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam no tornozelo. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas,
águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar. E sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem estes dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Amém? Então, às vezes assim a primeira vista assim parece um texto assim meio estranho, né, para a gente entender. Mas a partir do momento que a gente vai esmiuçando, vai lendo, comparando com outros textos, né, vai recebendo o Senhor, ele vai clareando um pouquinho para nós. Então, esse texto aqui, tá, escrevi um comentário aqui, ó, estava dizendo assim, ó, Ezequiel vê na sua visão um rio vivificado que sai do templo à medida que o rio avança, vai aumentando a profundidade e a largura, levando vida e progresso por onde passa. O rio deságua no mar morto e lhe dá vida em lugar de morte. Então, eu achei bem forte aqui o que diz ali sobre o rio deságua no mar morto e lhe dá vida em lugar de morte. Porque ali no início ele diz que a visão dele era de um rio vivificado, né? Um rio que gerava vida. E aí, irmãos, queria passar aqui alguns versículos, se vocês quiserem abrir, quem tiver Bíblia ou quiser anotar, de algumas coisas que o Senhor me trouxe referente, digamos, até mesmo esse comentário, para a gente poder entender um pouquinho sobre de onde vêm as águas, do que é essas águas. Ó, em 1 Coríntios 6, 19, 1 Coríntios 6, 19, a Bíblia diz assim: Ou não sabeis que o vosso corpo é o santuário, algumas vezes vai dizer assim, templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, aqui a gente está bem claro que nós somos o templo do Espírito Santo, né? Mas o que tem a ver com todo esse texto aí que a gente leu? Vamos ler agora aqui, ó, João, no capítulo 7, versículo 38. O que ele vai dizer ali no João 7:38? Diz assim: Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de águas vivas. E o porquê? Então, o que tem a ver tudo isso? Como ali falava no início do texto onde a gente leu, que a água vinha do templo, então é como se a nossa habitação, o Espírito Santo dentro de nós, que somos o templo do Espírito Santo, quando ele fluir, essa água vai ser rios de águas vivas, vai ser águas vivificadoras. E para onde que vai essa água vivificadora? Vai para o mar morto, que era o que nós éramos antes de conhecer a Cristo, né? Então, quando você está cheio do Espírito Santo e a palavra flui através de você e você fala para pessoas que ainda não conhecem a Cristo, ela acontece isso. Esse rio que flui de dentro de nós, porque nós somos a habitação do Espírito, ele é um rio que gera vida e ele vai sarar aquelas águas que
que são águas de morte, que são as pessoas que infelizmente ainda não conhecem a Cristo, ou que não reconheceram, né, Cristo como Senhor e Salvador, né? E aí agora nós vamos entrar no texto, e uma das primeiras coisas aí, isso aqui é só para a gente ter uma base, para quando nós escorrer o texto, a gente entender sobre nós sermos o templo e o Espírito Santo está habitando em nós, e que as águas fluirão também através de nós, né? E aí, quando eu comecei a ler aqui no versículo 3, uma das coisas que me chamou a atenção foi a palavra cordel. Não sei se vocês se lembram ali, mas ó, saiu aquele homem, no versículo 3, saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cordel de medir, né? E mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Então aqui tem um ponto, cara, excepcional, quando fala aqui em relação a esse cordel. Por quê? Eu fui buscar até aqui no Google, só para ver aqui referente o que significava aqui esse cordel, né? E também busquei ele num dicionário como se fosse bíblico, né? Dizer assim, cordel, linha, corda ou barbante de determinado comprimento usado para medir, que foi aqui que diz na Bíblia, né? Às vezes usado como símbolo de castigo completo e premeditado que Deus inflige a Judá e outras nações. Tá? Esse castigo está lá em 2 Reis 21:13. Tá? Se vocês quiserem anotar e depois ler sobre o assunto, tá? E aí, seguindo o texto, diz assim também, ó, mas também usando como símbolo de restauração. Então, vejam, esse cordel de medir, ou ele é para castigo, ou ele é para restauração, né? E aí, essa restauração, ele dá um exemplo lá em Zacarias 1:16, que isso vai dizer assim: portanto, o Senhor disse assim: voltei-me agora para Jerusalém, com misericórdia, nela será edificada a minha casa, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. E aí, esse texto que nós estamos lendo aqui, ele fala justamente da restauração. Dessa restauração também de Israel. Ela aponta, nesse texto aqui, se você for ler todo ele, ela é uma forma que aponta para Israel, que é o povo de Deus, né? E também ele aponta para o Messias, quando se fala desse ribeiro, dessas águas que gera vida. Então ele também aponta para isso, né? Para Israel, e assim como nesse texto que a gente acabou de ler, onde ele fala do cordel. E aí agora também a gente vai entender um pouquinho aqui sobre o que a gente leu sobre cada nível onde que Ezequiel foi levado, aonde a água primeiro dava nos seus tornozelos, e depois a água dava nos seus joelhos, e depois a água dava nos seus lombos, até o ponto em que o rio, esse ribeiro, não poderia ser atravessado, mas sim deveria ser atravessado a nado, né? E a Bíblia também diz, então, lá em Eclesiastes 3, diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então, vamos discorrer um pouquinho para a gente entender sobre esse processo, sobre essa restauração. Hoje a gente sabe que você, quando reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a coisa não acontece assim. E deu, agora está tudo resolvido, você está restaurado no sentido do caráter, do seu eu. Você está salvo, sim, mas você ainda precisa ter essa restauração. Só que aí a gente faz o quê? Aí nós temos que viver agora o processo dessa restauração. E aí a gente vai entender um pouquinho de como é que funciona. Como é que acontece, qual é o tempo, se as coisas do Senhor
é o nosso tempo, é nós que determinamos esse processo ou não. Se é nós que vamos determinar se a gente já está pronto para ir para um próximo nível ou não. Se realmente Deus está no controle de tudo isso aí ou não. Então, agora a gente vai começar a dar uma esmiuçada aí nesses textos. Boa noite, Ney. Seja muito bem-vindo. Então, o primeiro ponto aqui que me chamou bastante atenção, então, é o versículo 3, onde fala ali sobre os tornozelos. E aí a gente trazendo para os dias de hoje, o que aponta os tornozelos? Tornozelos, ele vai falar de, claro, uma movimentação nossa, porém é o nosso, como se fosse o nosso primeiro passo, é a articulação de que faz a gente dar os nossos passos. E é onde está o quê? O nosso pé. E quando a gente fala sobre pé, também o Senhor me trouxe à memória o quê? Uma base, é onde nós temos a nossa base. Então, nós trazendo os tornozelos, digamos, para a palavra, é como se a gente fosse aqui o nosso primeiro passo, é o início da nossa fé, é o início da restauração, é onde nós estamos recebendo toda aquela base, quando a gente reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador, quando é nos apresentado, essa água pelos tornozelos, ela nos traz isso, essa iniciação, né, no corpo de Cristo. Então, a gente vai receber toda a nossa base. Porém, Ezequiel não parou por aí. Ele foi levado a um nível aonde que as águas davam nos joelhos. E aí eu comecei até a procurar sobre o que era, né, os joelhos. E o joelho é uma articulação, né, que dá movimento ao corpo, uma das principais articulações, né? E além dessa movimentação do corpo, também é uma articulação onde ela recebe muito impacto. Então, uma articulação que ela, além dela nos dar essa mobilidade que faz a gente começar a caminhar, faz o corpo se movimentar, ela também recebe muito impacto no corpo. E aí eu comecei a pensar assim, tá, mas o que tem a ver isso com uma visão espiritual da coisa? O que tem a ver, né? E depois que nós começamos a receber essa base, nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, a gente recebe toda essa base, todas as informações que nós precisamos para ter um início, a gente começa a fazer o quê? A se movimentar no corpo. A gente começa a dar desenvolver, começa a caminhar. Porém, o que acontece? Quando nós começamos a caminhar, nós não recebemos uma grande pressão do mundo espiritual. Por quê? Primeiro, a gente não tem um certo nível, digamos assim, de conhecimento e de relacionamento ainda para entrar em algumas guerras, para maturidade suficiente para receber algumas informações. Então, quando a água dá nos joelhos, é onde nós recebemos esses impactos, que é bem quando a gente começa a se movimentar no corpo. Você pode ver, quando você começa a servir, começa a fazer alguma coisa, você leva pancada e paulada de tudo quanto é lado, que às vezes você vê coisa que você nem entende. Por quê? Porque a gente ainda não está maduro. Mas o que nós estamos fazendo? Vivendo o processo, né? E aí, passando disso, agora nós vamos para os lombos. E os lombos aqui, quando eu comecei a ler isso, a primeira coisa que o Senhor me trouxe referente a, aos lombos, ele me trouxe uma imagem como se fosse de uma mulher carregando o seu filho assim do lado. Não sei se vocês se lembram assim, já de mulheres que carregam seu filho do lado. E também uma outra imagem que ele me trouxe é quando você carrega seu filho nas costas, que ele fica com as pernas assim na tua cintura, você acaba fazendo o quê?
você sustenta ele nos seus lombos. E o que nos traz isso? Uma responsabilidade. É um esforço a mais, né? É um compromisso que você assume em garantir, digamos, em sustentar aquele filho no seu lombo. Então, compromisso, responsabilidade. E também exige um esforço maior da nossa parte. Só que aí também eu comecei a parar e pensar, tá, mas seria só isso? Né? Tem mais alguma coisa em que a gente possa se lembrar do que a Bíblia fala sobre lombos? E aí eu me lembrei que também tem algumas partes na Bíblia que diz fulano saiu dos lombos de Abraão, fulano saiu dos lombos. E aí, o que o senhor me trouxe em referente a isso? A gerar. Então, nesse processo aqui, onde nós temos compromisso e essa responsabilidade, é onde também nós começamos a gerar. Então, são níveis, a gente vai iniciando, vai começando a ter essa movimentação, que é a água pelos veios, até a gente chegar a um ponto de nós começarmos a ter essa responsabilidade, esse compromisso, e começamos também a gerar, a dar frutos, né? E aí tem agora o próximo passo, que é um dos passos assim que, infelizmente, muitos de nós acabamos voltando atrás, a gente acaba tendo uma dificuldade em poder dar esse passo, né, adiante, que está ali no versículo 4, no finalzinho dele ali, onde ele fala assim: e mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Perdão, no 5. E mediu mais 1000 e era um ribeiro e que não podia atravessar, porque águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E aí eu comecei a ler essa parte do texto aqui, começou a me chamar a atenção. Primeiro ele fala assim, que não podia atravessar. Então, se não podia atravessar, não podia. Você ia até um certo ponto e não podia mais atravessar. Aí ele coloca aqui, aí ele bota o motivo, porque as águas eram profundas. Só que aí, depois da vírgula, ele coloca assim, águas que se deviam passar a nado. Então, então já mudou a história. Então não é que você não poderia passar, é que você teria que passar de uma outra forma. E aí depois no final ele coloca, ribeiro pelo qual não se podia passar. E aí eu comecei, tá, senhor, mas qual que é a lógica? Pode passar, não pode? A nado, então quer dizer que pode, não pode? E aí, então, o Senhor começou a colocar no meu coração algo que, para mim, foi muito forte e realmente tem tudo a ver com a nossa caminhada com o Senhor, que enquanto a gente tem o nosso início nessa caminhada, onde nós temos a água pelos tornozelos, onde a gente recebe a nossa base, quando nós começamos a desenvolver, começamos a caminhar no Senhor, aonde a água dá pelos joelhos, a partir do momento que a gente começa a desenvolver, se aprofundar mais no Senhor e a água começa a dar nos lombos, é onde nós começamos verdadeiramente a assumir um compromisso em Cristo, onde a gente começa a realmente ter responsabilidade para aquilo que está recebendo. E é onde a gente começa a gerar. Só que depois disso, irmãos, o que o Senhor colocou no meu coração é que depois de um certo ponto no Senhor, nós não podemos avançar da mesma forma que nós estamos avançando. Porque aqui o rio, ele veio até aquele ponto em pé. Ele veio em pé até aquele ponto. Só que a partir dali ele não poderia atravessar o rio, senão a nado. Então o Senhor me diz assim, até um ponto você consegue vir da mesma forma. E aí eu peço para vocês, quando você está entrando no rio em pé, enquanto você está em pé, o que te sustenta é os teus pés. Você tem ali um chão para te dar uma firmeza. Agora, se você estiver nadando, o que está te sustentando ali é a água. Você está indo nadando, mas o que te sustenta o teu corpo é a água. E aí eu te pergunto,
nós vamos soltar o nosso corpo de uma maneira que quem nos conduz é a palavra do Senhor, é o Senhor que nos leva, porque de um ponto para frente, a gente já não pode mais ir do mesmo jeito. Então, chega um ponto em Deus, da nossa transformação, que a gente verdadeiramente vai ter que pensar se a gente vai confiar 100% nele, porque a gente já não vai mais ter o apoio natural ali da firmeza dos nossos pés. Nós vamos estar totalmente dependendo da água, ou seja, do Senhor. Aí a gente consegue dar continuidade na travessia do rio. A gente consegue dar continuidade no nosso caminhar com o Senhor. Então, são fases, por isso que a gente leu ali sobre Eclesiastes, que há um tempo determinado. Outra coisa que me chamou muita atenção nesse texto, para a gente poder viver esse processo, é que cada vez que foi mencionado ali, cada nível que a gente vai passando, ele sempre diz assim, e mediu mais 1000 côvados e me deu em tal lugar. E mediu mais tanto e me deu em tal lugar. E o que me chamou a atenção foi que realmente, quando o Senhor nos impulsiona a transicionar de nível, a buscar um nível mais profundo nele, a gente tem que entender que tudo está medido por ele. Ele não vai nos levar a fazer algo que não está, não vai nos dar um fardo maior que a gente possa carregar. Então, tudo isso cada nível que a gente está buscando nele já está medido, está estabelecido, ele sabe até onde a gente pode ir naquele processo. Ele sabe que quando a gente vai transicionar do tornozelo para o joelho, ele sabe que medida é o nosso passo. Né? Infelizmente, a gente acaba, às vezes, pela dificuldade, pela pressão, a gente acaba retrocedendo, ou às vezes parando. Mas é uma decisão nossa, até que ponto a gente vai conseguir confiar no Senhor para dar esse passo, sendo que aqui ele diz que foi medido e ele foi levado. Foi medido e foi levado. Então, nós temos que ter essa consciência que o Senhor ele não faz nada por acaso. Ele não faz nada por acaso. Tudo por ele é arquitetado. Está tudo programado, ele tem tudo certinho, ele não foge do controle. Então, cada processo que nós temos para viver já está tudo estabelecidinho, tudo certinho. A gente não vai dar o passo maior que a perna. E aí é uma nossa decisão se nós vamos verdadeiramente chegando, dependendo de um ponto no Senhor, se nós vamos nos largar na água para poder nadar, para poder viver o sobrenatural do Senhor e confiar 100% nele. E acredito que é aí que é o mais difícil. É quando a gente já não pode mais continuar do mesmo jeito no Senhor. Ele nos recebe da maneira que a gente vem, mas ele vai fazendo com que os processos venham nos transformando para que quando chegar no tempo, a gente consiga então nadar e atravessar esse rio. Amém? Vamos dar continuidade ali então. No versículo 6, ele diz assim, e me disse, viste, filho do homem, então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Então, o que ele falou comigo referente a esse tornou e me trazer à margem do ribeiro? Quando nós lemos ali no início que nós somos o templo do Espírito Santo, e também lemos em João que aquele que crê em Cristo, rios de águas vivas fluirão de dentro dele. No finalzinho deste texto, aqui, quando ele leu que ele trouxe novamente para as margens do ribeiro, me veio uma coisa na mente. Eu não sei vocês, mas quando eu comecei, eu tive pessoas para me pegar pela mão e me ajudar, a me discipular, a me dar direção, a me instruir na palavra do Senhor. Então, o que eu vejo? Que são essas pessoas que já estavam nadando, em que o Senhor trouxe para a margem do ribeiro. E o porquê que o Senhor traz de novo para a margem do ribeiro? Para ajudar os irmãos que estão começando na base.
estão com as águas no tornozelo, hein? Aos irmãos que estão com águas no joelho, aos irmãos que estão com águas nos lombos e vão começar a assumir compromisso, começam a assumir responsabilidade, que começam a gerar. Então é um processo, como a gente vem falando nas outras, né, ministrações, que todo esse processo, toda essa restauração não tem somente a ver conosco. Tem a ver muito mais com aqueles que vão vir depois de nós. Assim como foram todas as pessoas, os personagens da Bíblia, não tinha nada a ver somente com eles, tinha a ver com quem vinha depois deles também. Assim como Cristo fez, não tinha só a ver com ele, tinha a ver com todos nós. E assim é esse processo. Nós vivemos esse processo para que a gente ajude também a outros se achegarem ao Senhor. Amém? Pensando nisso, o Senhor me trouxe um outro texto, que agora vai nos direcionar para o Novo Testamento, que normalmente a gente costuma ter uma outra ótica a respeito desse texto, né? Está lá em Mateus 14, vai falar sobre Pedro. Se vocês tiverem alguma coisa para falar aí, irmão, só abrir o microfone aí. Sintam-se à vontade. Mateus 14, 22. Mateus 14, 22, do 22 ao 31, vai falar assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se o Senhor para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se e dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro e disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Cara, eu fico imaginando essa situação e quando eu li esse texto, a gente já ouviu várias vezes sobre a falta de fé de Pedro de poder ter dado a continuidade, né, no Senhor. E só que esse tempo eu acabei lendo esse texto aí, e o Senhor me trouxe um outro entendimento, né? Não sei se vai falar com vocês sobre isso, mas o que ele trouxe de entendimento no meu coração? Quem teve menos fé, Pedro ou os outros que nem do barco saíram? Né? Eu sei que ali Jesus ele fala, o homem de pequena fé, por que duvidastes? Mas aí eu fiquei pensando assim, será que Jesus estava falando a respeito dele caminhar sobre as águas? Porque coragem para sair, ele teve. Né? Será que ele não teve, então, a coragem para prosseguir, mas ele só pediu socorro quando se afundou? E aí o Senhor me trouxe esse texto
né, que nós acabamos de ler. E aí o que o Senhor me trouxe ao meu coração foi que o problema não foi ele ter saído do barco e não ter conseguido caminhar por cima das águas. O problema é que o que ele temeu foi em viver o processo. Porque quando ele começou a se afogar, se aprofundar, se afundar, quando ele começou a ir mais fundo no Senhor, ele teve medo. Que é o que acontece com a gente. Muitas vezes a gente dá um início e quando a gente começa a se aprofundar no Senhor, a gente pede: Senhor, me socorre e me traz para o raso, me traz para cima. Eu tenho medo de ir mais profundo no Senhor. Então, essa ligação que o Senhor me deu nesse texto me fez entender que é uma decisão nossa em se aprofundar no Senhor, em não temer isso, porque ali tem muitas coisas na nossa vida que às vezes não falta fé. O que falta é nós vivermos o processo. Porque talvez ali para Pedro o que faltava, ele viveu esse processo. Porque ele já quis sair do barco e ir no nível em que Jesus estava. Então, para isso, ele teve fé. Só que eu creio, o Senhor falou no meu coração, que a falta de fé dele foi em ele vivenciar esse processo, esse tempo para todas as coisas. Porque você sai de um lugar onde você tinha uma segurança para caminhar sobre as águas. Então, às vezes na nossa vida a gente tem fé, muita fé para as coisas do Senhor, só que às vezes a gente quer dar o passo além do que aquilo que a gente pode, além da medida que o Senhor já estabeleceu. Entendeu? Então, outra coisa aqui que o Senhor me chamou a atenção, onde falou que Jesus Cristo, né, veio sobre as águas, em Ezequiel 43:2. Deixa eu só ler rapidinho aqui para vocês. Ó. Diz assim: E eis que a glória de Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e sua voz é como a voz de muitas águas. O Senhor me levou a ler esse texto aqui, e eu fiquei pensando, tá, mas o que tem a ver, né? O Jesus Cristo andando sobre as águas, e o que tem a ver esse outro texto? E o Senhor me falando, me mostrando o quê? Que é como se Cristo estivesse andando sobre tudo aquilo que Deus está falando. Cristo, ele caminha somente sobre aquilo que Deus fala. Por isso aqui o som de muitas águas. Por isso que fala aqui sobre caminhar sobre as águas. E aí outro texto também que nos aponta esse sobre as águas está lá em Gênesis. Em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 2. Que hoje eu estava lendo aqui a respeito disso aqui, meu Deus. Ele acaba apontando muito para nós mesmos. Ele diz assim: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, algumas, algumas versões diz pairava, algumas Bíblias dizem assim, se movia sobre a face das águas. Ou, em outras palavras, se movia sobre aquilo que Deus fala. Então, o que o Senhor tem colocado no meu coração para a gente respeitar o nosso processo. Além de a gente sim ter a fé para dar cada passo, mas nós respeitarmos cada processo que ele estabelece na nossa vida. Tudo aquilo que ele já determinou um tempo, que a gente viva esse tempo, porque tem um propósito, está tudo medido. Ele sabe de todas as coisas. Tem um texto aí que tem um irmão aí que gosta muito desse texto e eu também acho sensacional. Eu peço que vocês um dia tirem um tempo para ler, que é o Salmo 139. Não é, meu irmão? E esse salmo aí, ele fala, gente, demais sobre o quanto Deus ele nos conhece, o quanto ele já tem
preparado, tudo que ele já fez por nós, o quanto ele intimamente nos conhece. Então, quanto nós temos respeitado esse tempo, esse processo, e nós temos tido fé para poder avançar no Senhor, mesmo respeitando cada processo que nós temos vivido. Nós não podemos querer sair do raso e já andar sobre a palavra, sobre as águas, sem vivenciar esse processo. Tem muitas coisas que a gente faz no Senhor. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas comigo já. De você começar a caminhar em algo que Deus falou e daqui um pouco a gente cair, a gente recair, a gente voltar. Né? Por quê? Talvez nós não vivemos o processo para poder chegar a dar continuidade naquilo que o Senhor falou. Então, muitas coisas o Senhor fala e a gente apressadamente quer viver, mas sem ter vivido esse processo. E aí a gente chega a um determinado momento que a gente acaba afundando. E a gente diz, Senhor, me puxa de volta. Né? Então, vamos viver esse processo, dar esse passo, cada um na sua medida, tendo esse relacionamento com Deus individual, que é uma das coisas que a gente mais tem falado aqui, é nós termos esse relacionamento individual com o Senhor, para que Ele nos dê direção clara e únicas, específico para cada um. Cada filho tem uma direção específica do Senhor. Então, cada filho também tem uma medida que o Senhor estabeleceu para o seu tempo de processo. E eu creio, irmãos, que cada vez que a gente vai respeitando esse tempo, vivendo esse processo, a nossa fé ela vai aumentando gradativamente, ela vai acompanhando também esse processo. Então, eu quero que vocês entendam isso, que às vezes não é nem a falta de fé. A gente tem fé para as coisas do Senhor. O problema é que às vezes a gente quer atropelar o tempo. Né? A gente quer dar o passo para fora do barco sem primeiro a gente ter mergulhado. Porque se ele tivesse vivido esse processo aqui, ele poderia pelo menos ter nadado até Cristo. Amém? Então, irmãos, essa era a palavra que o Senhor falou comigo essa semana. Eu queria compartilhar com vocês. Eu peço que vocês, se vocês anotaram esses textos, vocês possam meditar e também entender, ver o que o Senhor fala a referente a cada texto, em particular com cada um de vocês. Porque tudo isso aqui que eu passei foi algo que o Senhor tem falado no meu coração. Porque por muito tempo eu, na minha ansiedade, e o Senhor vem, cada ano, cada tempo, ele vem me direcionando, me mostrando isso, em tratar essa ansiedade, em não querer viver as coisas antes do tempo, em respeitar o processo, em saber que eu tenho que confiar nele para que ele, chegar dentro de determinado tempo, ele meça e diga, oh, agora teu processo é daqui até lá. Viva isso primeiro. Chegou ali, beleza, agora teu processo é daqui até lá. Porque isso faz com que a minha fé também vá aumentando na medida com que eu vá vivendo e sendo transformado, até o ponto de que eu chegar no ribeiro e não puder mais atravessar em pé, agora eu tenho a confiança, eu tenho a certeza no Senhor, eu tenho fé que eu posso nadar, eu posso confiar 100% nele. Amém, irmãos? Fiquem à vontade aí, se vocês quiserem falar, eu só vou terminar